Oi, seja muito bem-vindo ao canal Vida de Rica. Eu sou Júlia Cassol Borges, sou educadora financeira, professora de certificações Ambima e se você está chegando agora no canal, já se inscreve, assim você acompanha todos os conteúdos que eu faço com muito carinho para que você tenha uma vida rica em todos os sentidos. Para ajudar você que vai realizar aí o exame da certificação Ambima CPA 20, no vídeo de hoje a gente vai responder algumas questões de simulado bem especiais que vão te preparar ainda mais para você ter um resultado fantástico. Vamos então, tá, para a nossa primeira questão de simulado para certificação Ambima CPA 20. 1. Segundo o Código Ambima de autorregulação para oferta pública de títulos e valores mobiliários, o prospecto não deve conter descrição A. Detalhada dos processos judiciais e administrativos relevantes envolvendo a emissora ou ofertante. B. Abrandada dos fatores de risco que possam afetar a decisão de investimento. C. Dos negócios com empresas ou pessoas relacionadas com a emissora ou ofertante. D. Dos negócios da emissora ou do ofertante com os coordenadores da oferta pública. Então, lembrando aí que tanto a CPA 10, quanto a CPA 20, quanto quem vai fazer CEA, CGA, tem bastante código Ambima nessas certificações. E é importante, né, entender o que vai ser cobrado. Nesse caso aqui, é uma questão, né, para a CPA 20, sempre lembrando que está participando. Vocês gostam muito da CPA 10, né, mas aqui a gente está falando da CPA 20, do código específico para a oferta pública de títulos e valores mobiliários. Então, aqui está pedindo, né, dentro ali do prospecto, o que não deve, tá? Não deve conter descrição. A, B, C ou D? Muito bem! Excelente! Vamos lá. Por que eu sempre falo para vocês, né? Às vezes vem algumas pessoas estudarem comigo e não conseguiram passar, já tinham tentado fazer a certificação, não passaram, e eu sempre pergunto, qual é o material que você tem lido? E tem muita gente que fala, eu não estava fazendo leitura, estava sem apostila, estava estudando sozinha, ok. Por que a leitura ela é tão importante? Porque o vocabulário da prova, principalmente quando vai tratar das questões referente aos códigos de autorregulação Ambima, são muito técnicos. Aqui, por exemplo, está dizendo o seguinte, né? Prospecto não deve conter descrição abrandada. O que é abrandado? Reduzido, mitigado, tá? Eu não posso reduzir, diminuir o fator de risco ali que vai afetar a decisão de investimento do cliente. Então, é isso que está dizendo. Onde que você vai compreender, como é que você vai alimentar aí o teu vocabulário, ter mais familiaridade com esses termos do mercado? Através de leitura, tá? Vamos para a nossa questão 2. 2 ele é bem simples. A média aritmética de N números é a soma de todos os números dividido por A, N dividido por 1, B, N mais 1, C, N menos 1 ou D, N. A, B, C ou D. Até vou aproveitar enquanto vocês estão aí, né, analisando sobre essa questão. Na certificação CPA 20, diferente da CPA 10, a gente tem a parte de mensuração e gestão de risco. Então, vocês vão entender várias formas de você analisar um investimento e você poder mitigar, você poder reduzir o risco dessa aplicação, né? Quanto menor ali o risco que você conseguir tendo um bom retorno, melhor é o investimento que você está fazendo. Então, para isso, a gente estuda a gestão, né? A gestão ali da questão dos riscos. Vai montar a carteira de investimento. Então, você vai conhecer média, moda, desvio padrão, volatilidade, variância, covariância, correlação, né? A gente vai estudar os testes que são realizados nas aplicações para entender qual é o grau de risco. Então, por isso que eu sempre dou essa orientação. Se você está chegando agora, se você está interessado em ingressar no mercado financeiro, em aprender um pouquinho mais, você quer trabalhar em uma instituição, num banco, numa cooperativa, começa pela CPA 10. Ela é uma prova mais simples, o conteúdo continua sendo riquíssimo, vai te dar, assim, sabe,
muito conhecimento para você ter aí boas oportunidades no mercado financeiro, te abre muitas portas dentro das instituições. Ela é uma prova que tem um custo mais baixo do que da CPA 20, então ela tem um conteúdo mais simples. A CPA 20, como é voltada para um profissional que já tem mais experiência, que vai lidar com o público de alta renda, ela é uma prova que vai exigir mais desse profissional também. Ela é uma prova mais cara, tem mais questões, o crivo ali, né, o percentual continua sendo 70%, que é bem alto ainda, você tem que acertar bastante para você poder passar. Então, a minha sugestão é sempre essa. Tá começando agora? Começa pela CPA 10, tá? Que ela vai te ensinar bastante, vai abrir muitas portas para você. E então, A, B, C ou D? Vamos lá, então? Alternativa correta, D de dado. Parabéns aí. Ó, como é que funciona a média? Média, você vai pegar a somatória das amostras. O que é a amostra? Os números que estão ali expostos. Por exemplo, tem 10 amostras. Então, você vai somar de 1 até 10 e você vai dividir pelo número de amostras, que seriam, no caso, 10. Então, aqui ele não deu um número, um valor para você. Ele está só falando como é que funciona a fórmula. Então, se a média aritmética de N números, então eu sei que é N números, você vai somar todos esses números e vai dividir pelo N. Perfeito. Alternativa D. Muito bem, viu? Questão 3. Representa uma diferença entre o processo de implit e split. No split, há uma redução do número de ações, ao contrário do implit, caracterizado por um aumento. B, no split, há um aumento do número de ações. Já no implit, há uma diminuição. C, no implit, há uma modificação no balanço da empresa, ao contrário do split. D, o implit não produz qualquer efeito sobre a estrutura de capital da empresa, ao contrário do split. A, B, C ou D. Lembrando que a gente está tratando aqui, né, do processo ali voltado especificamente para o mercado de ações. São estratégias para dar mais liquidez, para você ter mais facilidade de negociar as suas ações no mercado. Então, eu posso operar no implit ou no split. E aí? A, B, C ou D? Perfeito, viu? Pessoal, split, né? Esse split significa que você vai aumentar o número de ações. Exemplo, você está negociando uma ação que o valor dessa ação é R$100. Então, ela é muito cara, dificilmente alguém vai comprar um lote dela. O que você faz? Divide essa ação de R$100 por 10 de R$10. Tá? Você não está mexendo no capital da empresa, você não está influenciando no valor aplicado do cliente. É somente um aumento no número das ações. Você está fazendo uma divisão. Quando o processo é de implit, é justamente o contrário. Você vai enxugar o número de ações. É pegar, de repente, a ação está tão baratinha que ela está custando R$1. Então, para não passar, né, nossa, uma ação por R$1, o que você vai fazer? Você une 10 ações. Então, uma ação passa a valer R$10, que é a união de 10 ações ali. Também não influencia capital, não influencia valor aplicado, é apenas um processo de enxugar o número de ações para dar mais liquidez, para aumentar a negociabilidade dessas ações no mercado, viu? 4. A taxa Selic over expressa, né? Ela apresenta a meta da taxa de juros básicas da economia, B, a meta de inflação estabelecida para o ano. C, a média ponderada das operações interfinanceiras por um dia lastreadas em títulos públicos federais. D, a média ponderada das operações interfinanceiras lastreadas em CDI. A, B, C ou D? E aí, gente, agora a gente está falando sobre a taxa Selic over, tá? É a Selic over. Ó, vamos lá. A gente tem a taxa Selic meta e a gente tem a taxa Selic over. A taxa Selic meta, ela é utilizada como a taxa de juros ali, né, básica da economia. Então, por exemplo, o limite de cheque especial, aquela taxa do limite de cheque especial, o empréstimo que você vai fazer no banco, o financiamento do seu carro, o financiamento do seu imóvel, tudo isso é baseado na taxa Selic meta, a nossa taxa básica da economia. A taxa Selic over, ela é uma médiazinha, tá, das operações interfinanceiras, ou seja, de uma instituição com outra que são lastreadas em títulos públicos federais.
Quem está estudando para CPA 20 até vai aprender algo que é a taxa livre de risco. Nossa taxa livre de risco aqui no Brasil é a nossa taxa Selic, justamente porque ela tem esse vínculo ali com os títulos públicos federais. Quem está estudando, claro, vai se aprofundar mais nesse tema, tá? É só porque esse tema vai ser abordado dentro da CPA 20. Sempre tem questão sobre taxa livre de risco. Agora a gente vai para a nossa questão 5. Instrumento legal que permite a reunião de um grupo de investidores para aplicação em ações. A. É a agremiação de investidores. B. Fundos de investimentos. C. Clubes de investimentos. D. Cooperativas de investidores. A, B, C ou D? Na CPA 10, a gente passa de uma forma bem rasa sobre os clubes de investimentos. É mais para você entender que os fundos de ações, eles são bem próximos dos clubes de investimentos, tá? Mas os clubes de investimentos, os investidores, eles têm mais autonomia. Então, é um grupo ali de investidores de 3, tá? No mínimo 3 até 50 investidores no máximo. Eles mesmos podem tomar as decisões sobre as suas aplicações ou contratarem um gestor para tomar ali as decisões de investimento, e eles pagam menos taxa também, justamente por ser um pouquinho mais limitado, mais enxuto também. Então, são alternativas, né? Tem ali toda uma regra, toda uma proteção legal, e é uma forma também deles aplicarem em ações, derivativos, de fazer essa diversificação das aplicações, montar uma carteira aí. Então, parabéns! E aí, gostou do vídeo? Então já deixa aqui o seu like. Essas questões são preparadas aí com bastante carinho para realmente ajudar você a conquistar a tua certificação. Deixa um comentário, você se sente preparado para realizar a tua prova? Comenta aqui. E claro, se você não se sente preparado e quer uma ajudinha extra, vem fazer parte da minha turma para certificação. Eu vou deixar o link aqui do meu site para você ter mais informações aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo conteúdo.